Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é José Luiz Nogueira, eu sou pesquisador de História Regional e de Genealogia, escritor de diversos livros que contam as histórias de Itapetininga e das cidades aqui da nossa região. Também sou produtor do conteúdo cultural do nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos mostrar mais um monumento aqui existente numa das praças da cidade de Itapetininga. A Praça Harmonia e Trabalho em Itapetininga foi rebatizada com o nome de Oswaldo Rafael Santiago. E para homenageá-lo foi construído este monumento. Este é um obelisco. E nós vamos conversar com o filho dele, o Mário Santiago, para nos contar como é que aconteceu isso aqui. Mário Augusto Santiago, filho do Oswaldo Rafael Santiago, mais conhecido como Nhová. Participou da Revolução de 32, né, soldado constitucionalista, e em 1932 ele foi ajudante de armas, né, armeiro em Buri, Itararé, né, Campina do Monte Alegre, aquela região toda ele esteve lá. De quem foi a ideia de se fazer o obelisco? A ideia do obelisco foi minha, que eu tinha nessa concepção do obelisco do Ibirapuera, né? Então, em consonância com o obelisco de lá, que foi feito para homenagear os ex-combatentes, né? O Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, nós pensamos em homenagear também o nosso pai, nosso querido pai, com a placa e a homenagem para ele de um obelisco, só que em tamanho miniatura, né? Evidentemente não poderíamos fazer maior, né, como é um monumento de praça, então nós pensamos em fazer nesse tamanho. Quem fez o projeto? O desenho fui eu mesmo, foi ideia minha, o projeto foi meu, as medidas que a gente tirou aqui, a construção foi um cunhado meu que construiu, a base e a sustentação, e a marmoraria Nanini que fez a grata satisfação de ter o serviço deles, bem feito. E a placa foi o Mendes Gravações, que fez para nós essa placa. E quem pagou as despesas? Minha mãe que teve os custos de toda a obra, de toda a estrutura aqui, custa da nossa família, de casa mesmo. A inauguração do obelisco ocorreu no dia 9 de julho de 2014, dia em que se comemorou o 52º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Já se passaram 8 anos. Vamos ouvir o Edmundo, que estava lá no dia da inauguração desse obelisco. Bom, sobre o monumento da Praça Oswaldo Rafael Santiago, nosso querido Nhová, foi um acontecimento muito bonito aqui na cidade de Itapetininga, e eu acredito que de todos os monumentos, esse é o mais especial, pelo menos que eu considero, porque o seu Nhová, ele frequentava essa praça, ele era muito querido por todos ali do entorno, vizinho, né, da praça. Essa praça sempre foi muito bem cuidada pelo Mário Santiago, filho do seu Nhová. E o Mário, uma atitude altruísta, que é própria da família Santiago, né? Ele sempre cuidou dessa praça, a jardinagem, a limpeza, né? E então, depois que o seu Nhová nos deixou, né? Foi uma iniciativa até da própria família, né? Com todo esse carinho que eles cuidam da praça, de todos, né? Nada mais justo do que uma homenagem ao seu Nhová, que participou da Revolução de 1932. Né? Então, é uma história da Revolução, mas é uma história também de hoje, de pessoas que a gente conhece, que a gente quer bem. Né? Pessoas que cuidam da nossa cidade, que cuidam do lugar público. Eu acho que essa é a ideia de todos nós, né? De ter uma cidade cuidada por nós mesmos. Né? E aí o professor Jeff... Conseguimos recuperar uma reportagem que foi feita pela TVT de Itapetininga,
E vamos ouvir um trecho dessa reportagem. Um desses soldados era da cidade, Nhová, como era conhecido, morreu no ano passado, mas foi lembrado hoje. A praça que ele costumava frequentar na cidade ganhou o nome dele. Já se vão 82 anos, mas eles sempre são lembrados por terem mudado os rumos da história do Brasil e do estado de São Paulo. Os combatentes paulistas lutaram contra o restante do país na Revolução de 32. O país vivia num regime autoritário, ditatorial. Havia acontecido ali a queda do presidente, a não possibilidade do presidente Júlio Prestes assumir a presidência do Brasil. Os paulistas se levantaram contra isso e obtiveram o que tinham em mente, né, que era a constitucionalização. Os soldados da região de Itapetininga tiveram importante participação na Revolução. Mais de 5.000 estiveram presentes na luta por mudanças políticas. No município não houve confronto, mas era aqui que eles se organizavam e eram encaminhados aos campos de batalha, em Buri, Itararé, Guapiara, Capão Bonito e Apiaí. O batalhão de Itapetininga foi responsável por enfrentar os militares do sul do país. Getúlio Vargas havia preparado os exércitos do sul para avançarem contra Itapetininga em direção a São Paulo. Então, uma enorme força de forças adversárias estavam vindo na nossa direção e foi quando se preparou, então, aqui no setor sul, mais especificamente Itapetininga, esse enorme quantitativo de soldados arregimentados nas cidades da região para proteger o Estado. Oswaldo Santiago foi um dos combatentes. Ainda menor de idade, se alistou voluntariamente para lutar pelos ideais paulistas. Ele nasceu em Apiaí e em 1950 veio para Itapetininga, onde morou pelo resto da vida. Nhová, como era conhecido, um dos últimos soldados restantes na região, morreu no ano passado. A neta dele, Tamise, conta que o avô sempre falava sobre a Revolução. Foram tempos difíceis, foi uma época ruim, tanto para o país quanto para o Estado, foi difícil. Ele até costumava brincar com a gente com barulhos de bomba, tipo, que ele acostumava escutar, ele brincava com a gente, tentava imitar. Houve um projeto de lei feito pela vereadora doutora Maria Lúcia Lopes da Fonseca Aidar. Ela propôs a mudança do nome da Praça Harmonia e Trabalho para a Praça Oswaldo Rafael Santiago. Antes de aprovar esse projeto, foi solicitada uma consulta popular no bairro e obtiveram a concordância dos moradores. Consta do processo até uma lista com as assinaturas das pessoas que foram consultadas. É muita alegria ter o Mário como copiloto da nossa praça aqui, sempre cuidando, com muito zelo, muito carinho. E dentre os projetos que ele faz, é um Natal que ele enfeita a praça inteira, cuida com muito carinho. Também traz as crianças das escolas aqui para conhecer a praça, para conhecer o monumento, conhecer a história, um pouco a história dessa praça. Mas o principal é o cuidado e o amor que ele trata. Então, várias vezes ele chamou meu filho, minha filha, para ajudar ele na manutenção do jardim, a regar as plantas. E é uma coisa maravilhosa que tem de ter pessoas igual ele, e a gente espera que tenha mais pessoas cuidando das nossas praças. A solenidade de inauguração do obelisco foi pautada pelo espírito cívico e pela emoção. Reuniu dezenas de familiares, amigos e representantes das Forças Armadas, além de autoridades como o prefeito municipal Luiz Antônio de Fiore, secretários municipais e vereadores. Convidamos para o desterramento da placa que consigna a inauguração da Praça Oswaldo Rafael Santiago os excelentíssimos senhores prefeito municipal Luiz Antônio de Fiore Costa, secretário Antônio Marcos da Silva Policeno, coronel PM Walter de Oliveira, capitão PM Luiz Fernando Caldini, o professor Jefferson Bianjoli e o senhor Francisco de Paula Campos Santiago, para realizar o descerramento do monumento e, com esse ato, a inauguração da Praça Oswaldo Rafael Santiago. Ok?
Na ocasião foram entregues diplomas alusivos à data e medalhas às autoridades e personalidades presentes. A Sociedade Veteranos de 32, tendo em vista a indicação do presidente do Núcleo MMDC de Itapetininga e o parecer do Conselho de Honrarias, resolve conferir a medalha constitucionalista ao ilustríssimo senhor professor Mário Celso Rabelo Orsi Júnior, pelos relevantes serviços que tem prestado como historiador do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Itapetininga, da Loja Maçônica Firmeza e do Instituto Imaculada Conceição, no resgate da epopeia da Revolução Constitucionalista de 1932 em Itapetininga e região. E o parecer do Conselho de Honrarias resolve conferir a medalha constitucionalista ao excelentíssimo senhor Carlos Fidêncio pelos relevantes serviços prestados como escritor, jornalista e historiador da epopeia de 1932 em Itapetininga e região. Sociedade Veteranos de 32, tendo em vista a indicação do presidente do Núcleo MMDC de Itapetininga e o parecer do Conselho de Honrarias, resolve conceder a medalha constitucionalista ao ilustríssimo senhor doutor Roberto Soares Hungria. O maior orgulho que a minha indicação, o orgulho maior ainda é colocá-la no seu peito. Colocá-la no seu peito. Jefferson. Que isso? Não, por enquanto não. Parabéns. Para os filhos, netos e bisnetos, a homenagem é merecida, já que Nhová foi um homem que lutou por Itapetininga, arriscou a vida na Revolução pela Constituição. Com certeza meu pai lá de cima está assistindo tudo isso, deve estar muito feliz com tudo que está acontecendo. Ele viveu a vida dele toda aqui nessa região, nesse bairro. Esse pedacinho nós moramos por aqui, crescemos por aqui, a nossa infância, juventude, foi tudo aqui esse pedaço. No final do ano de 2021, no Natal, uma escola particular de Itapetininga veio aqui na praça, conhecendo a qualidade da praça e essa pureza que a praça traz, e trouxe as crianças, que eu não sei que idade, mas criancinha de, sei lá, menos de 10 anos, e penduraram em todas as árvores um dizer com um bombom. Então veio aquela molecada aqui, e colocaram esse presente para a população e saíram. E eu fiquei espiando para ver. Vinha gente, passava, pegava um bombom, lia a mensagem e ia embora. E daí acho que começou a viralizar na internet, passava todo mundo pegando um por um, nada de vir gente aqui, pegar todos os bombons embora. A gente ficou espiando e a gente viu que deu tão certo que tenho certeza que vai perdurar por outros anos também. Mais detalhes sobre a biografia de Oswaldo Rafael Santiago, você pode ver acessando o nosso site. Eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição do vídeo. Para você que nos assistiu até aqui, o nosso muito obrigado. Se você gostou, já sabe, clica no gostei. Continue assistindo nossas publicações nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, clica no inscrever, que aparece em vermelho logo abaixo aqui do vídeo. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com um novo vídeo desta série. Monumentos e marcos públicos e históricos de Itapetininga. Até lá!